Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: As 4 virtudes de Jó. Ou seja, Jó, ele foi considerado por Deus como homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Então vamos começando fazendo aqui a leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Jó, no capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Muito bem, como você viu aqui no início da leitura, as 4 características de Jó, mas eu vou começar aqui a pontuar essas 4 características. Primeiro, homem sincero. 2, reto. 3, temente a Deus. 4, desviava-se do mal. Agora a pergunta para mim e para você neste momento é: será que você tem alguma dessas características de Jó? Se você não tem, procura ter, porque este homem, ele sofreu tudo isso por permissão de Deus. Você vai saber a história aqui, E eu vou colocar aqui no início dessa mensagem para você ouvir novamente a história de Jó. Ouça essa mensagem aqui, vai aparecer bem aqui no início. Ouça e se edifique. O patriarca Jó é muito conhecido nas escrituras sagradas. Lá ele é apresentado com uma conduta moral irrepreensível. A Bíblia economiza muito na narrativa quando a sua origem patriarcal, o nome de seus parentes e até mesmo de seus filhos e esposa. Na verdade, a narrativa sagrada dá ênfase em uma fase da sua vida, a fase da prova. Quem não já passou pela prova, né? Pelas consequências de ser íntegro, reto, temente a Deus e por se desviar do mal, aquele justo caiu em uma situação calamitosa. Todavia, não quero dar atenção a essa parte da história desse patriarca. Hoje eu quero lhe convidar, você aí, ouvinte da palavra do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, porque essas 4 características admiráveis do patriarca Jó foram reconhecidas por Deus. Primeiro, o patriarca Jó era um homem íntegro. A palavra íntegro, usada ali no texto de Jó 1:1, no hebraico, é tam. Ela é usada também para definir algo completo e perfeito, ou seja, a Bíblia testifica que Jó era um homem completo e perfeito. Destrinchando o mais sentido da palavra, podemos tentar seguir pela seguinte interrogação: o que é uma coisa completa? Sabemos que é algo que não falta nada. Uma comunhão que não falta nada na presença de Deus, uma comunhão linda, por isso perfeita e louvável. Paulo disse a Timóteo o seguinte, em 2 Timóteo 2,15: Procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Muito importante esse versículo bíblico. O homem de Deus, de caráter completo, não tem que se envergonhar de nada. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para alguém que porventura tenha caído na sua jornada com Deus, A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Faça lá essa leitura.
Isso significa aí que todo aquele que segue a Jesus tende a falhar. Somos falhos, sim, nós falhamos sim, mas o reconhecimento, sendo guiado unicamente pela palavra de Deus, faz o crente só contar vitória, apesar que passamos lutas, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas logo em seguida ele diz: mas tende bom ânimo, se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ele diz isso na sua palavra. Tá, a primeira característica aqui de Jó é que ele era um homem íntegro. E a pergunta que fica para você: você é uma pessoa íntegra? Responda para você mesmo se você é uma pessoa íntegra. E se você não for, olha, procura ser, porque Deus se agrada de pessoas íntegras. Neste mundo aí, que as coisas estão banalizadas, nós precisamos muito de pessoas íntegras, que andem direitinho com Jesus, que façam as coisas direito, que não anda aí fazendo coisa errada, né? Vamos agora para a segunda característica. Jó era reto. O patriarca Jó não era classificado somente como íntegro. Ele é apresentado como um homem reto. A palavra reto no hebraico é yashar. A palavra yashar significa reto, justo ou correto. O termo reto já diz tudo. Aquele que caminha com a retidão, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Significa domínio próprio e temperança. Você sabe o que significa aí domínio próprio? Você sabe o que significa temperança? São pessoas que são equilibradas, que elas não deixam a sua carne passar ali para fazer as suas vontades. Eles têm domínio, temperança, né? Uma coisa temperada não é nem salgado e nem soço. É uma coisa que você sente o gosto, né? Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos pessoas que sejam pessoas temperadas, né? Que tenham temperança, domínio próprio, né? Porque muitas das vezes nós queremos agir por impulso, né? Quantas pessoas por aí são pessoas que elas não têm domínio próprio, né? Agem pelo impulso, pelo momento que o sangue está quente. Claro que tem momentos que nós, quando estamos irados, nós às vezes queremos perder a cabeça, mas olha só, a palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis. Então você tem que pedir para Deus o quê? Senhor, me dá domínio próprio, temperança, para que o Senhor possa te dar através do seu Espírito, que a sua carne possa segurar. Porque a nossa natureza, ela é violenta, a nossa natureza pecaminosa, é violenta. Então, peça a Deus domínio próprio e temperança. Então, Jó, ele era reto nesse sentido também. Ele era uma pessoa que ele tinha domínio próprio, né? Então, todo cristão, principalmente obreiro da casa do Senhor, precisa andar na retidão, na presença de Deus. Portanto, os olhares dos que estão de dentro da igreja, que nele se espelham e esperam a conduta ilibada. Então, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é obreira da casa do Senhor, ande na retidão do Senhor. Da mesma maneira, os ímpios também observam seu caminho. Por isso, a Bíblia vai dizer em Efésios 5:18: não vos embriagueis no vinho, na qual há dissenção, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. Quem se embriaga não anda na retidão. Assim como não consegue dominar os seus próprios passos, os seus impulsos carnais, não consegue manter o seu coração caminhando ao lado da justiça de Deus. Você aí que é uma pessoa que é sem freio, você que é levado pelos seus impulsos, cuidado com isso. Isso vai te levar para o buraco. Cuidado com isso, segura os seus impulsos, segura essa natureza desregrada. Pede para Jesus: Jesus, segura a minha natureza, meu corpo, Senhor. Não deixa eu fazer coisas que depois eu vou me arrepender, né? Porque tem pessoas que fazem coisas e agem por impulso,
Daqui a pouquinho tá se arrependendo, ou por que eu fiz aquilo, ou por que eu fiz isso, ou por que eu agi daquela maneira. Aí quando chega em casa que a cabeça esfria, né? Aí pensa, meu Deus, o que eu fiz? Então por isso que você tem que pedir para Deus, Senhor, segura a minha natureza, me dá temperança, me dá domínio próprio. Espírito Santo, faça uma oração e peça todo dia para Deus te dar domínio próprio e temperança, para você não agir com o seu braço, porque tem horas que a gente quer agir com o braço, né? Então vamos pedir para Deus, porque nós precisamos muito dessa força do Senhor, dessa temperança e desse domínio próprio. Vamos para a terceira característica de Jó. O patriarca Jó temia a Deus. Temer a Deus ali tem um sentido de reverência, respeito. Analisando a situação do patriarca Jó como sacerdote em sua casa, podemos ver que ele não dormia, de consciência duvidosa. Portanto, só de imaginar que seus filhos havia blasfemado em seus corações do seu Deus, já era motivo de sacrificar a Deus e o santificar. Você vai ler Jó 1:5. Quantas vezes nós falhamos com a geração pela qual somos responsáveis? O temor de Deus deve ser e está em nossos corações. Para aquele que seja manifesto, precisamos ensinar a nossa geração como se adora a Deus. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Leia aí João capítulo 4, versículo 23. O Espírito Santo nos ensina. Assim, aquele que é íntimo de Deus e o que o conhece tem diante dele, amado e amada, se quer se tornar cada vez mais sábio e sábia, tema ao Senhor e ele seja louvado. Então você tem que ser uma pessoa temente a Deus, respeitar a Deus, respeitar o que este livro está dizendo. Porque tem muitas pessoas que acham que nós temos que aceitar tudo o que elas vêm para nós nos apresentar. Nós temos que ser temente a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso guia, a nossa bússola. Então tudo o que está na Bíblia, tudo o que está escrito lá é para nós. Nós temos que obedecer. Assim como nós obedecemos às leis dos homens aqui e outras leis, nós devemos também obedecer às leis de Deus. Então não tem como nós vendermos e nos entregar a valores que não são os nossos valores. Nós temos valores, e esses valores são guiados através da palavra de Deus. Nós não temos outro livro de cabeceira a não ser a Bíblia Sagrada. Sim, tem alguns livros que nós lemos sim para nós aprendermos algumas coisinhas, mas a palavra de Deus, ela é o essencial, é tudo que precisamos. Nós não precisamos de outros livros de autoajuda. Você tem que pensar positivo, que não sei o quê. A Bíblia Sagrada, ela já te dá essa informação. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que é bom, que tudo que é agradável, que tudo que tem louvor, que tudo que é bom, tudo nisso pensar. E a palavra de Deus já diz isso para nós. Que o Senhor nos dá essa receita. Então, esse negócio de pensar positivo, isso aí, trazendo aqui para o que está escrito na Bíblia, pensar em coisas boas. Então não existe outro livro melhor do que a Bíblia. Para mim, se alguém vier trazer alguma coisa que não está na Bíblia, para mim não serve. Eu acredito que para você também não. Porque a Bíblia Sagrada está ali nos ensinando tudo o que precisamos. Como temer ao Senhor, assim como Jó também temia ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então, o princípio aqui é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Vamos para a quarta e última característica de Jó. Jó se desviava do mal. Agora eu te pergunto aqui, será que você anda se desviando do mal ou você anda caindo para dentro aí? Quando você vê o mal ali, você cai para dentro, você cai por cima com tudo, ou você freia um pouquinho e diz, não vou passar por ali não. Não, eu não vou fazer tal coisa não. Não, eu não vou seguir o conselho daquele homem ruim que tá mandando, que tá pedindo para mim fazer isso e aquilo. Eu não vou seguir esse conselho não, porque eu sei que vai me prejudicar. Jó, ele se desviava do mal.
né? É igual quando você tá ali andando à noite, tá escuro e você não vê nada. E tem uma vala, um buraco aberto. E se você não tiver uma luz para você enxergar, você vai cair no buraco. Então Jó, ele se desviava do mal. O buraco tava ali na frente e Jó tava com a luzinha acesa assim. Deixa eu ver se tem um buraco para mim não cair. Então você tem que fazer isso também. Para de ficar indo para caminhos que para os seus olhos parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Se desvie-se do mal. Seja como Jó. Essa característica importante da vida de Jó. Se desvie do mal. Se você vê que tem uma coisa acontecendo ali ruim, não vai para cima não. Cai fora. Corre bem para longe. Tchau. Nem olha. Desvie-se do mal. Amizades ruins. Conselhos ruins. Tá? Pessoas ruins. Tudo que vai te levar para a destruição, se afaste, desvie-se do mal. Então o patriarca Jó não era somente íntegro, ele era reto, temente e se desviava do mal. Amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, olha essa expressão aqui, desviar-se no hebraico bíblico, é vessar. Esta palavra quer dizer desviar-se, afastar-se. Se preciso você, em algum momento da sua vida, afastar de alguma coisa, afasta. Se afasta. Porque o hebraico aqui está falando, olha, desviar significa se afastar. Se afaste. Se afaste daquilo que vai te trazer sofrimento, destruição. E se aproxime das coisas boas, que é de Jesus. Se aproxime de Deus, se aproxime de pessoas de Deus. Se aproxime de pessoas que têm valores que venham te ensinar algo para a sua vida, para você ter vida. Se afaste de pessoas que só ensinam você a pecar, a fazer coisas ruins, conselhos ruins. É porque hoje em dia a maioria das pessoas só dão conselho ruim, mas tem aquelas pessoas que dão conselhos bons. Ei, fulano, não vai ter amizade com aquela pessoa não. Ei, ciclano, não vai para aquele caminho não. Ei, não segue o que esse homem tá dizendo não. Essa mulher tá falando não. Então você tem que ser uma pessoa que ouça conselhos de pessoas que realmente estão vivendo aquilo que a palavra está falando. Porque se você pegar valores que vai destruir você, as pessoas não vão te dar valor. Nós temos que ver que Deus usava aqui o patriarca Jó para se desviar do mal, porque ele tinha essa característica dentro dele também. Então, afastar-se e desviar-se são sinônimos neste texto bíblico. Na aplicação, nós podemos ter duas condições aqui. Na primeira, nós estamos perto de algo que não agrada a Deus e nos afastamos. Na segunda situação, estamos em uma caminhada ao depararmos com algo que não agrada a Deus ou até mesmo nos incomoda. Neste caso, desviar-se daquilo, portanto, é desviar-se do mal, afastar-se e diz respeito a nunca aceitar a presença do mal em qualquer parte da nossa vida. Perceba, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, ouvinte da palavra do Senhor, que há coisas na nossa vida que precisamos nos afastar. Por exemplo, Salomão diz aqui, a juventude, em Eclesiastes 11, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Perceba que a ira é algo que convive com a gente, conosco. Precisamos sempre afastá-los, é a ira. Há coisas que precisamos fugir. Por exemplo, Paulo disse a Timóteo, fuja das paixões da mocidade, ou seja, desvie-se, corre, se afasta. 2 Timóteo 2, versículo 22. Esse livro de Timóteo é um livro pastoral. Você pode ler esse livro de Timóteo e você vai se edificar muito. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo logo abaixo, se você quiser ouvir, a história de Timóteo. Quem foi Timóteo? Vou colocar aqui, você pode ouvir novamente, e outra mensagem que tem a ver com essa aqui de hoje. Os que andam em espírito se desvia-se do mal. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Assim como o patriarca Jó. Então, para finalizar as nossas considerações finais,
nós devemos lembrar que o patriarca Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A partir de agora, você aí que está ouvindo a palavra do Senhor, comece a pedir a Deus para que Ele te dê essas 4 características do patriarca Jó. Aí você pode dizer, mas Jó perdeu tudo, perdeu as filhas, perdeu tudo. Perdeu mesmo, porque tudo aquilo ali foi Deus. Permitiu acontecer, o diabo foi lá pedir para Deus para tomar tudo de Jó. E o Senhor permitiu e disse, olha, só não tira a vida dele. Você pode até tocar na carne dele, mas não toca na vida dele. Jó perdeu tudo, mas tudo aquilo era uma provação de Deus. Em algum momento, Jó, ele não reclamou. Ele pode ter falado algumas coisas, mas ele somente adorou a Deus e disse, olha, eu saí do ventre de minha mãe e também voltarei para lá. Ele falando para a mulher dele. E Deus restituiu tudo o que Jó já tinha. Antes, o Senhor restituiu 2 vezes mais. E ali foi só uma provação, porque ele era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal, ele era temente a Deus. Então seja assim também, peça para Deus, Senhor, eu quero ter essas 4 características aí que Jó teve, né? Então nós podemos ver que Jó, ele tinha personalidade que poucos tinham, era inigualada. Só 5 homens na Bíblia nós podemos considerar íntimos de Deus, que alcançaram o testemunho dele e foram achados fiéis a ele. São esses, Moisés, Samuel, Noé, Daniel e Jó. Foram esses que eles conseguiram ser íntegros, retos e temente a Deus. Claro que houve ali uma outra falha, mas no geral nos demonstraram uma vida compromissada com o eterno. Então, assim que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, de maneira que a sua vida possa ser aprimorada através do exemplo do justo Jó. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz e não voltará mais vazia, mas fará aquilo que apraz ao Senhor. Que esta palavra possa tocar o teu coração e não esqueça. Olha, Jó, ele teve essas 4 características. Ele foi um homem íntegro, ele foi um homem reto e ele foi um homem que temia Deus e desviava-se do mal. Então, essas 4 características aqui é o que nós precisamos para que Deus se agrade mais de nós. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor.